Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos, em especial, receber com alegria as pessoas que nos visitam nessa noite. Por conta do feriado, naturalmente, muitos membros da nossa igreja aproveitaram para um merecido descanso e outras pessoas vieram de outras cidades para descansar em Recife e aproveitaram e vieram à igreja hoje à noite. Então, são muito bem-vindos, nós recebemos com alegria. Também aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa transmissão ao vivo. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. Algumas pessoas perguntam onde está a primeira parte, porque eu comecei a expor aqui o capítulo 12. Então você encontra no meu canal no YouTube e também em breve no canal daqui da nossa igreja as pregações de Romanos capítulo 1 até capítulo 11. E até o final do ano, se Deus quiser, a editora Vida Nova está lançando o comentário em Romanos de 1 a 7, baseado nessas pregações. É o primeiro volume e o restante do Romanos deve sair no ano que vem. Então, você pode acompanhar dessa maneira. Hoje à noite nós temos Romanos capítulo 13, do verso 8 até o verso 10. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia aí, para que nós façamos a leitura. Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 10. Palavras do apóstolo Paulo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra. Pai querido, que privilégio nosso podermos cultuar-te no primeiro dia da semana, livremente em nosso país, nos ajuntarmos para o culto público sem empecilho. Te damos graças pela liberdade que impera no Brasil hoje, de forma que nós podemos, sem restrição, juntos como irmãos, professar publicamente a nossa fé em Ti. Nós pedimos que Te faças presente em nosso meio agora, pela exposição da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, o Consolador, o Mestre, traga iluminação e entendimento aos nossos corações. Mais, Senhor, que não somente isso, mas que Ele incline o nosso coração a Te obedecer, que fique claro o que é que essa passagem demanda de nós hoje, o que é que ela nos oferece, como ela nos consola, de que, de fato, ela produza fruto no coração de todo aquele que aqui veio nessa noite para Te buscar com sinceridade de coração. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na parte prática, assim chamada parte prática da carta aos Romanos. Apenas para lembrar, para não perdermos o contexto geral, na primeira parte, capítulos de 1 a 11, o apóstolo Paulo faz uma exposição das grandes doutrinas da graça. Ele começa primeiro falando da perdição de gentios e judeus, no capítulo 1 e no capítulo 2. Depois ele fala da perdição de todos os homens, metade do capítulo 3. E a partir daí ele fala de como Deus justifica pecadores, judeus e gentios, mediante a sua graça pela fé no sacrifício de Cristo, metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5. Depois ele explica de que maneira aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Deus, que foram justificadas pela graça, elas devem viver nesse mundo. Capítulo 6 ele fala da libertação do pecado, capítulo 7 ele fala da libertação da lei, e no capítulo 8 ele fala da vida no Espírito. Assim devem andar aqueles que foram justificados. De 9 a 11, Paulo trata da questão da nação de Israel. Deus ainda tem um plano para a nação de Israel, uma vez que em Cristo a lei foi cumprida, uma vez que a nova aliança entrou em vigor. Será que ainda resta uma esperança para os judeus? O fato de que a maior parte dos judeus rejeitava a pregação do Evangelho significa que Deus tinha rejeitado o seu antigo povo? Paulo trata disso nos capítulos 9, 10 e 11. E aqui no capítulo 12 ele começa a tratar das implicações práticas da nossa justificação.
fomos justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. São várias declarações que o apóstolo Paulo faz na primeira parte da carta. Agora a pergunta é, de que maneira esses que foram justificados pela fé, perdoados livremente, como eles devem viver aqui nesse mundo? É exatamente o que Paulo trata nos capítulos finais da sua carta, de 12 até 16. Até aqui nós vimos que, como conclusão ou como implicação de tudo o que foi dito de 1 a 11, nós devemos, primeiro, apresentar nossos corpos a Deus em culto racional, capítulo 12, verso 1. Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, capítulo 12, verso 2. Devemos pensar de nós mesmos com moderação, de acordo com os dons espirituais que recebemos, capítulo 12, de 3 a 8. Devemos exercer amor para com Deus, os irmãos e os inimigos, capítulo 12, de 9 a 21. E devemos obedecer às autoridades constituídas, Romanos 13, de 1 a 7, que foi exatamente o sermão de domingo passado. Como parte da obediência às autoridades, que Paulo ensina em 13, de 1 a 7, ele menciona o pagamento de impostos e tributos. Ele terminou aquela parte das autoridades dizendo assim, no verso 7, pagai a todos o que é devido. A quem tributo, pague tributo. A quem imposto, pague o imposto. A quem respeito, dê respeito. A quem honra, preste honra. Isso leva, então, o apóstolo Paulo a retomar o assunto do amor, que ele tinha falado em 12, de 9 a 21, como sendo a única dívida que o cristão deve ter. A única dívida é o amor. É a única dívida que o cristão está autorizado a ter. É o amor aos irmãos e ao próximo. E aí, então, ele retoma o assunto do amor, que é exatamente aquela passagem que eu acabei de ler para os irmãos. Aqui, mais uma vez, é importante sempre lembrar o contexto, a situação em que estas palavras foram escritas, porque isso nos ajuda a entender qual o objetivo do Espírito Santo aqui com essa passagem. Lembremos que a igreja de Roma, a qual Paulo escreve essa carta, era uma igreja composta de judeus e gentios, e que havia, no primeiro século, uma tensão natural entre judeus e gentios quando eles pertenciam à mesma igreja. O judeu se convertia, entrava na igreja, o não-judeu se convertia, entrava na igreja, de repente vinha um convite, no sábado vamos nos reunir para um almoço fraterno. E o gentio trazia carne de porco, galinha cabidela, bicho que foi morto de qualquer forma, e o judeu chegava e dizia, eu não como isso, é proibido na lei de Moisés, ao menos olhar para esse tipo de animal. Como é que a igreja podia viver em comunhão se tinha restrições dietárias da parte de um e da parte de outro? Ou então alguns judeus que diziam, mas no sábado? Deus nos mandou descansar no sábado? Por que nós vamos ter uma atividade no sábado? Então, igreja de judeus e gentios tinham tensões entre si. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no capítulo 14, que aí o apóstolo Paulo vai atacar esse assunto de frente. Ele vai falar sobre essa questão do calendário, essa questão da dieta, se pode comer sangue, se não pode, balinha de Cosme e Damião, em festa de São João, todas essas coisas aí. Nós vamos entrar nessas questões no capítulo 14. Mas, por enquanto, Paulo está falando do amor como sendo o princípio que deve governar a vida da igreja. E é o que ele trata aqui. Então, a gente tem que lembrar que era uma igreja que tinha essa tensão interna, que precisava ouvir da necessidade de amarem-se ou de se amarem uns aos outros. E também não esqueçamos que a igreja de Roma, além de ter essa tensão interna, sofria pressão de fora, dos pagãos, dos judeus não convertidos, dos romanos e já inicialmente das autoridades romanas que começavam a perceber o cristianismo como uma ameaça ao poder imperial. Então, nesse contexto, nós entendemos por que Paulo dá tanto destaque ao amor que deveria haver naqueles irmãos dentro dessa situação que eu acabei de mencionar. Permitam-me fazer mais uma observação antes de nós entrarmos no texto. Meu objetivo é preparar o contexto para que, quando a gente entrar no texto, o seu significado fique claro. Na primeira parte da carta aos Romanos, Paulo tinha dito muitas coisas sobre a lei de Moisés, aquela lei que Deus deu a Israel através do grande Moisés no alto do Monte Sinai. E as leis que Deus deu a Moisés, referente ao culto
que são aquelas leis que nós chamamos de leis cerimoniais, e também aquelas leis referentes à nação de Israel, que são aquilo que a gente chama de lei civil. Todas estas leis, elas são vistas por Paulo aqui na carta como tendo já o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Então, o cristão não oferece mais sacrifícios, como está no Antigo Testamento. Nós não temos mais um local único de adoração com um templo construído com a arca dentro, a não ser aquela que está lá em São Paulo, né, feita pela Universal, mas nós não temos mais nenhum lugar único de adoração feito naquelas medidas para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus hoje, Espírito é verdade, em todo lugar, em todo lugar. Nós também não temos mais restrições do tipo assim, não toque nessa comida, não toque naquela outra. Se você tocar numa pessoa que está morta, você está proibida de adorar a Deus. Então, todas estas leis que chamamos de lei cerimonial e leis civis, que eram leis referentes à guerra, prisioneiro, transmissão de propriedade, herança de filho e tudo mais, essas leis, elas se cumpriram, elas não têm mais validade para nós hoje. Contudo, há uma parte da lei que o apóstolo Paulo deixa claro que ainda tem domínio sobre nós, que ainda tem vigor sobre nós. É aquilo que nós chamamos da lei moral de Deus, e que reflete a sua santidade e a sua vontade eterna para todas as épocas e todas as pessoas em todo lugar, e que se encontra resumida nos 10 mandamentos. Paulo faz, por exemplo, declarações como essa no capítulo 7, a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. A lei aqui não é a lei do sacerdote, do levita, do sacrifício, dos animais e da comida, mas é a lei moral de Deus, aquela lei condensada nos 10 mandamentos. Ou ainda no capítulo 3, verso 31, Paulo diz, por acaso o evangelho anula a lei? Resposta dele, não de maneira nenhuma, antes confirma a lei. O ponto de Paulo aqui é que essa lei de Deus, ela demanda que nós amemos o nosso próximo e que, como a lei é eterna e ela tem domínio sobre nós enquanto nós vivermos, essa é uma dívida que nós nunca vamos conseguir pagar. Então, essa é a porta de entrada aqui para o texto, tá certo? Paulo tinha falado de submissão às autoridades, ele disse que nós temos que pagar imposto, e aí ele aproveita para dizer, o crente não pode dever nada a ninguém, ele não pode dever imposto, não. E aí ele diz, e tem uma coisa que ele nunca vai conseguir pagar, que é o amor com que ele deve amar os seus irmãos e ao seu próximo. E aí ele entra mais uma vez nessa questão do amor como sendo a vontade eterna de Deus para nós e uma dívida nunca paga. Então eu queria ver com vocês aqui tem 5 pontos aqui na passagem que eu queria ver com vocês na expectativa de que Deus abençoe essa exposição na sua mente, no seu coração, e que lhe ajude a ver aquilo que você precisa mudar e que lhe encoraje a você continuar a fazer aquilo que você já está fazendo certo. E de qualquer forma que você saia daqui nessa noite encorajado, animado, corrigido pela palavra de Deus. Então o primeiro ponto está aí no verso 8, Paulo diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Quando ele diz a ninguém, ele está se referindo não só aos irmãos, como aos que não são irmãos. Ninguém é ninguém, crentes e descrentes. Não fica devendo nada a ninguém. Não devam nada a pessoa alguma. Todo mundo sabe o que é ficar devendo. É você deixar de pagar algo que é reconhecidamente devido. Você deve alguma coisa e você deixa de pagar aquela coisa. Como, por exemplo, impostos às autoridades, é esse o contexto, não é? Só ver o versículo anterior. Empréstimos que você tomou, penhores, empenhos, promessas, o salário dos seus empregados, salário da sua doméstica. Não fique devendo a ninguém nada que você legitimamente está comprometido a pagar, ou dar, ou fornecer. Não faça isso. Por que Paulo diz isso? Que o crente não pode ser devedor, ele não pode dever nada a ninguém. Porque no ambiente em que os cristãos de Roma moravam, é interessante, apesar do paganismo, filósofos e autores daquela época, eles condenavam com muita clareza as pessoas ficarem devendo. Por exemplo, o famoso Plutarco, ele escreveu uma obra inteira sobre nunca fique devendo nada a ninguém. É o nome da obra, escrita por Plutarco, um pagão.
Então, a própria sociedade romana via com maus olhos o cara que ficava devendo, o caloteiro, né? Vamos usar uma expressão que todo mundo entende, o caloteiro, era mal visto na sociedade. Agora, imagine uma pessoa se dizer cristão e ser caloteiro. Parece estranho, né? Mas não é não. Eu conheci, quando estava em Goiânia, a esposa de um dos pastores da nossa equipe pastoral. Ela trabalhava num banco de financiamento e de crédito. E de vez em quando ela dizia assim: pastor, o senhor não acredita. Adivinha quem são os piores pagadores? Quem é a turma que deve mais? Eu digo: quem? Inocente, né? Porque eu já sei a resposta. Quem? Os evangélicos, pastor. É quem mais deve. É quem é mais difícil você conseguir pagamento. É problema. Eu me lembro na época que eu fui pastor aqui a primeira vez, faz muitos anos. Eu fui alugar um apartamento, aí a pessoa queria um fiador. Eu não tinha fiador, né? Eu disse: eu não tenho fiador, não. Qual é a sua profissão? Sou pastor evangélico. Ah, não precisa não. Tranquilo. O senhor é pastor? Sou. Não precisa fiador não, está tudo bem. Hoje, se eu for alugar um apartamento e eu disser que eu sou pastor, ela vai querer uns 10 fiadores para poder alugar o apartamento para mim. Não é? Não é verdade? Pois é isso mesmo. Já na época de Paulo, Paulo está dizendo: não devam nada a ninguém. É necessário que os cristãos tivessem um bom testemunho para com os de fora. Aqui é importante notar que o apóstolo Paulo não está proibindo que o cristão contraia empréstimo. Não está proibindo que você tome um dinheiro emprestado para comprar um carro, para comprar uma propriedade ou para qualquer outra necessidade. O que está sendo proibido aqui é que você fique devendo, que você não pague aquilo que foi acertado. Não fique devendo coisa alguma a alguém. Então, esse é o primeiro ponto da passagem. Segundo ponto: a única exceção de uma coisa que você sempre vai ficar devendo é o amor entre os irmãos. Não devam nada a ninguém, menos o amor. Isso aí é dívida impagável, é uma dívida permanente, é o amor com que vos ameis uns aos outros, verso 8. É como se Paulo dissesse assim: que nenhuma dívida fique pendente, a não ser a dívida inacabável do amor de uns para com os outros. O amor, a única dívida que vocês devem ter é a dívida de amar uns aos outros. Paulo já tinha falado desse amor, nós vimos isso em sermões anteriores. No capítulo 12, verso 9, Paulo disse: o amor seja sem hipocrisia. No verso 10 ele diz que o amor, ele usa de cordialidade, preferindo os outros em vez de si mesmo. No capítulo 12, verso 13, ele disse que amar é a mesma coisa de ajudar os irmãos nas necessidades e praticar a hospitalidade. O amor se alegra com quem se alegra e chora com quem chora. E também é humilde de uns para com os outros, verso 16. Ou seja, é isso que é o amor entre nós. E como irmãos em Cristo, nós estamos sempre em dívida nesse ponto, uns para com os outros. Por que essa aqui é uma dívida impagável? A razão é aquilo que eu disse no início, é que a lei de Deus demanda que nós amemos o próximo como a nós mesmos. E essa lei, ela tem domínio sobre nós enquanto nós vivemos. Por isso que é uma dívida impagável. Mas há uma razão maior. É que nós mesmos fomos alcançados pelo amor de Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos alvos do amor de Deus quando Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós pecadores injustos. Ora, pessoas que experimentaram o amor de Deus se sentem eternamente endividadas para com o seu próximo, para com os seus irmãos em Cristo Jesus. A dívida do amor decorre da exigência da lei e do fato de que eu já fui amado, perdoado, acolhido, abençoado por Deus. Então, eu me sinto em dívida para com todas as pessoas ao meu redor. Portanto, é nosso dever socorrer os irmãos sempre que a necessidade demanda, sempre que a oportunidade surge e o momento requer.
Essa é a única dívida nesse mundo que você paga e continua devendo para o resto da vida. A gente paga os juros, mas a dívida continua. Todo mundo conhece a experiência, não é? Você tirou emprestado R$1.000 e o tempo passa, você não tem dinheiro para pagar os R$1.000, mas você consegue pagar os juros, né? Então você vai pagando o juro, mas continua devendo R$1.000, você está pagando o juro. Então é isso aqui. O amor, quanto mais você paga, mais você deve. Você continua devendo, ou seja, nunca você vai pagar essa dívida que você tem para com os irmãos em Cristo Jesus. É a única dívida que você está desobrigado, não é? É que está perdoado se você não conseguir pagar, porque você paga e continua devendo. A razão que Paulo coloca aqui, pela qual o amor é a única coisa que a gente fica devendo aos irmãos, e aqui é o meu terceiro ponto, ainda está no verso 8, final do verso 8. Primeiro ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Foi meu primeiro ponto. Segundo ponto, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Nós já vimos isso. E agora o terceiro ponto, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, etc., tudo se resume no mandamento do amor. Então, aqui Paulo dá a razão pela qual o amor é o cumprimento da lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aqui você percebe que ele agora estende essa dívida do amor para o próximo. Porque até aqui ele parece estar falando entre irmãos. Porque acompanhe comigo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Essa reciprocidade indica que Paulo está pensando na igreja. Porque só, não é, isso, amar-se mutuamente, é uma coisa que acontece apenas entre os cristãos. Mas aí, no final do verso 8, ele diz: pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A palavra próximo ela já é mais abrangente, não é só os irmãos, mas as pessoas que estão ao meu redor. Então, a partir do final do verso 8, Paulo amplia o alcance desse mandamento, e nós vamos ver a razão logo em seguida. Quando ele diz isso, né, final do verso 8, quem ama o próximo tem cumprido a lei, é evidente que ele está se referindo àquela lei moral de Deus, porque logo em seguida ele cita 4 dos 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás. A lei de Deus, como nós sabemos, ela foi gravada no coração de cada pessoa e na consciência de todos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 2. E depois ela foi dada de forma escrita à nação de Israel em 2 tábuas através de Moisés no alto do Monte Sinai. E essa lei de Deus, gravada no coração e na consciência de todos, expressa nos 10 mandamentos, ela revela a santidade de Deus e seu eterno querer para o homem. Daí vem a pergunta: em que sentido, final do verso 8, quem ama o próximo cumpre a lei? Porque Paulo passou 11 capítulos de Romanos, os primeiros 11 capítulos, dizendo que ninguém é capaz de cumprir a lei. E que a lei, na verdade, não foi dada para a nossa salvação. A lei, na verdade, ela condena, ela mostra o pecado. Romanos capítulo 7 mostra a luta do homem debaixo da lei. Eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas não faço, não consigo fazer. A lei não salva, a lei não perdoa, a lei exige, a lei não concede nada daquilo que ela pede. A lei, porque ela foi dada como expressão da santidade de Deus a um povo caído, marcado pelo pecado. Então, em que sentido quem ama o próximo tem cumprido a lei? A razão é que a lei ela tem uma outra função, além de mostrar o nosso pecado, nos condenar e indicar que nós precisamos de um Salvador que não seja nós mesmos, uma salvação que vem de fora de nós. E esse uso da lei é chamado norma de gratidão. A lei também é colocada para nós como sendo a maneira que Deus deseja que aqueles que foram perdoados e alcançados pela graça vivam. Lutero tem uma frase que eu gosto muito e que explica bem isso: a lei me leva a Cristo para a salvação e Cristo me manda de volta à lei para a santificação.
Vou expandir o pensamento. A lei diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Eu olho os mandamentos e eu digo: Deus, eu estou perdido, porque eu não consigo cumprir nada disso. O Senhor Jesus disse que basta eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já quebrei o 7º mandamento. Disse que se no meu coração eu tiver raiva de um irmão, eu já quebrei o mandamento: não matarás. Então eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Aí a lei aponta para Cristo. Aí eu vou, tangido pela lei, eu vou para Cristo. E em Cristo eu encontro perdão, justificação, remissão dos meus pecados, sou aceito por Deus, perdoado, e não há mais condenação nenhuma para mim de tudo aquilo que a lei exige. Cheio de gratidão, me ajoelho diante do meu Salvador e digo: Senhor Jesus, tu morreste na cruz por mim, tu pagaste a minha dívida diante da lei, porque eu não podia cumprir aqueles mandamentos, eles me condenavam, mas o Senhor tomou na cruz o meu lugar. O que eu posso fazer para te agradecer? Resposta de Jesus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e assim por diante. De que maneira eu expresso o meu amor a Deus por Ele ter me salvado gratuitamente? Resposta: ande nos mandamentos. Os mandamentos são a norma de gratidão, é a maneira pela qual aquela pessoa que foi salva vive aqui nesse mundo. É nesse sentido, e somente nesse sentido, que Paulo está dizendo aqui no final do verso 8: quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ou seja, quem ama o próximo está vivendo de acordo com a vontade de Deus aqui nesse mundo, que é expressa nos 10 mandamentos, que é o nosso próximo ponto, o 4º ponto. O 4º ponto é esse, que a razão para essa declaração, que quem ama o próximo tem cumprido a lei, é que todos os mandamentos se concentram num mandamento só, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é exatamente o que Paulo diz aqui. Depois de ter dito: quem ama o próximo tem cumprido a lei, ele diz no verso 9: pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento existe, tudo nessa palavra se resume. Quando ele fala nessa palavra, ele está aqui refletindo o costume hebraico. Nós chamamos os 10 mandamentos, não é? Mas o judeu chama as 10 palavras. Então, ele está pensando como um judeu. Quando ele fala palavra aqui, é mandamento, né? Então, ele diz: se qualquer outro mandamento há, tudo nesse mandamento, nesta palavra, se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus já tinha dado a Israel esse mandamento de amar o próximo. Você encontra esse mandamento lá em Levítico 19:18, que eu vou ler aqui para você. Não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus disse isso à nação de Israel através de Moisés. Então, o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo não é invenção do apóstolo Paulo, mas, na verdade, é uma citação de Levítico, capítulo 19, verso 18. O próprio Jesus citou esse mandamento 2 vezes. Uma vez, uma pessoa perguntou para Jesus, né, que mandamentos deveria guardar para entrar no reino de Deus. Resposta de Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 18 a 19. E mais adiante, um escriba chega para Jesus e pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Resposta de Jesus, Mateus 22, 36 em diante: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o que é interessante é que Paulo, esse mesmo Paulo, antes de escrever a carta aos Romanos, ele escreveu uma carta aos Gálatas. E na carta aos Gálatas ele disse assim: toda a lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume num preceito só,
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Tiago, ele chama esse mandamento de lei régia. Eu vou ler o que Tiago diz no capítulo 2, verso 8. Se vocês, contudo, observarem a lei régia, segundo a Escritura, que é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fareis bem. Lei régia quer dizer a lei rainha, a principal das leis. Então, todo o Novo Testamento diz que esse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, resume toda a vontade de Deus para nós aqui nesse mundo. Toda a lei se resume nesse mandamento, exatamente como Paulo está dizendo aqui. Agora, em que sentido, todos os mandamentos se concentram nesse só? A resposta está no verso 10, quando Paulo diz, o amor não pratica o mal contra o próximo. É por isso que o mandamento do amor, ele é o resumo de todos os outros mandamentos. Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo. Se não, vejamos, não adulterarás. Quem ama o seu próximo não vai se deitar com a esposa dele, não vai se deitar com o marido dela, não vai trair o seu próprio cônjuge, que é o próximo mais próximo que ele tem, vai fazer tudo para proteger o casamento dos outros, vai proteger o seu próprio casamento, não é? Não adulterarás. Se você ama, você não vai adulterar. Porque o adultério vai contra o casamento do seu próximo ou vai contra o seu próprio casamento e seu cônjuge. Não matarás. Quem ama não vai atentar contra a vida de alguém, não vai abrigar sentimentos de ódio, de vingança, e irá tomar todas as medidas para preservar a vida do seu próximo. Logo, quem ama cumpre o mandamento, não matarás. O próximo que Paulo cita, não furtarás. Quem ama o seu próximo vai ser justo, honesto e transparente com ele quando fizer negócio, quando vender um carro, quando vender uma propriedade, quando vender um negócio, quando fizer uma parceria, quando fizer qualquer tipo de negócio. Se você ama seu próximo, você não vai furtar, você não vai enganá-lo nas negociações, você não vai enganá-lo em qualquer coisa que você fizer com ele. Você será generoso, bondoso para com as necessidades dos outros. Você não vai se apropriar indevidamente daquilo que pertence ao seu próximo. Você vai respeitar a propriedade dele, o carro dele, os bens dele, tudo que ele tem. Então, quem ama, cumpre o mandamento, não furtarás. Ou, por exemplo, não cobiçarás, que é o mandamento que Paulo cita aqui. Quem ama o seu próximo, não fica com inveja dele quando ele prospera. Quando arruma um emprego melhor do que o seu, quando compra um carro melhor do que o seu, quando arruma uma namorada mais bonita do que a sua, Você não fica com inveja, você não fica com raiva, frustrado, dizendo, Deus, por que ele e não eu? Então, quem ama, cumpre a lei. Não é claro isso? Quem ama, cumpre a lei. Por isso Paulo diz aqui, verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Aqui é preciso que eu faça duas explicações. A primeira delas, se você for esperto, você percebeu que tem duas coisas que precisam ser explicadas aqui. A primeira, Paulo não citou os mandamentos referentes a Deus. São 4 mandamentos referentes a Deus, que são os 4 primeiros, não é isso? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado, o dia de descanso, para o santificar. E a razão é que Paulo considera que esses mandamentos estão implícitos no amor ao próximo. Se você amar ao próximo como você ama a si mesmo, você estará amando a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu querer, de todo o seu entendimento. Porque é esse Deus que passou essa lei e essa regra, essa norma e esses mandamentos que regulam o nosso relacionamento aqui nesse mundo. Segunda coisa que você deve ter notado é que dos 6 mandamentos relacionados com o homem, Paulo citou apenas 4, e mesmo assim não na mesma ordem. Esses 4 mandamentos sobre o próximo que ele cita aqui, não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás, Paulo os citou provavelmente porque eles são os mais conhecidos. Ele deixou de fora o falso testemunho e honrar pai e mãe. E é interessante que ele cita, inclusive, numa ordem diferente da ordem que aparece na sequência dos 10 mandamentos. Eu creio que é apenas porque ele está citando de memória, não há nenhuma
intenção aqui, né? Não adianta a gente procurar uma intenção oculta nesse fato aqui. Ele está citando de memória, citou os 4 mandamentos mais conhecidos, né, que refletem as atitudes pecaminosas mais comuns do ser humano. Começa com adultério, né, que tem a ver com pecados na área sexual. E aí, então, ele diz que se há outro mandamento, e ele sabe que há, né, ele diz, e todos os outros que eu deixei de citar, tudo se resume nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui. O amor não faz mal ao próximo. E aí, meu quarto ponto, último ponto, é a conclusão de Paulo, no capítulo 13, verso 10, quando no final do verso ele diz: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mais uma vez, o cumprimento da lei aqui não é o cumprimento para a salvação, mas você cumprir a lei como norma de gratidão, como maneira de viver nesse mundo para agradar a Deus. É a expressão do amor, é assim que nós expressamos amor. Então, o cumprimento da lei é o amor, é a conclusão de Paulo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que nós fazemos a vontade de Deus aqui nesse mundo. Nós, que eu me refiro, é nós que fomos justificados gratuitamente pela fé no sacrifício pleno e completo de Cristo Jesus. Nós fazemos a vontade de Deus aqui nesse mundo, movidos por gratidão, quando nós amamos o próximo nesses pontos, quando nós respeitamos o seu casamento, respeitamos o seu nome, respeitamos a sua autoridade, respeitamos os seus bens, respeitamos a sua vida, e tudo isso a partir de um coração que não cobiça absolutamente nada que pertença ao seu próximo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando nessa passagem, e eu quero aqui fazer algumas aplicações. A primeira delas, eu acho que ficou claro, apesar de nós não estarmos mais debaixo da lei, ou seja, não estamos mais debaixo da condenação da lei, nós não seremos mais condenados ao inferno porque nós quebramos todos os 10 mandamentos, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Apesar de que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, contudo a lei permanece para o cristão como regra de fé e de prática, como expressão de como ele vai viver aqui nesse mundo. Segunda coisa que nós aprendemos, fica claro por essa passagem que amor não é um sentimento, mas amor é uma atitude. Amor é obediência aos mandamentos de Deus com relação ao meu próximo. O que é amar o meu próximo? É respeitar o casamento dele, a propriedade dele, o nome dele, a vida dele, tudo que pertence a ele. É isso que é amor. Não é sentimento. Então, mesmo que você não goste de uma pessoa, você está em dívida com ela. Lembra que amor é dívida. Isso significa que você vai tratá-la dessa maneira. Não vai querer nada dela. Não vai querer a esposa, não vai querer os bens, não vai querer o nome dele, não vai querer a honra dele e nem a vida dele. Mas você vai respeitar e, na verdade, positivamente, você vai fazer tudo para que o casamento dele, o negócio dele, a vida dele, o nome dele prospere, seja bem conhecido, seja uma bênção e um sucesso. É assim que a gente deve viver no mundo, como quem foi perdoado gratuitamente por Deus. Terceira coisa que nós aprendemos é que amor é a única dívida que depois de paga você continua devendo. Eu queria que você saísse daqui essa noite com isso gravado no seu coração. Você nunca vai pagar essa dívida de amor para com o seu próximo. Significa que toda vez que a demanda se apresentar, toda vez que a necessidade surgir ou a ocasião se impor, você deve ajudar, você deve contribuir, você deve apoiar, você deve fazer o que for possível e estiver ao seu alcance para abençoar e ajudar o seu irmão ou o seu próximo. É isso que significa que o amor é uma dívida que nunca é paga aqui nesse mundo. E eu faço algumas aplicações aqui. Primeiro, eu sei que tem gente que confunde amor com paixão sexual. Inclusive, isso é assim que o mundo pensa hoje. Quando fala em amor, né, tanto é que a famosa expressão, vamos fazer amor, todo mundo sabe o que é. Amor virou sinônimo de relação sexual, paixão sexual, coisa desse tipo. É evidente que essa não é uma definição bíblica. E se cristãos pensam assim, eles estão muito equivocados. E há muitos jovens cristãos, eles confundem uma atração, né, pessoal, sexual,
erótica por uma pessoa como sendo amor. Como sendo amor. Mas não é necessariamente. Porque o amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Eu queria que você pensasse nisso. Por exemplo, se você ama sua namorada, você vai respeitar a virgindade dela, não vai? Você vai respeitar a intimidade dela. Você não vai querer forçá-la, constrangê-la ou qualquer coisa desse tipo. Você não vai querer fazer isso. Isso é que é amar. Amar no casamento é você ser fiel à sua mulher. Isso que você sente por uma pessoa fora do seu casamento, isso não é amor, não. Se você sente alguma coisa por uma pessoa fora do seu casamento, isso não é amor. Porque o amor, ele não vai para o lado do adultério. Então não confunda amor bíblico com paixão, com desejo, com o fogo da paixão sexual. São duas coisas completamente diferentes. Também é possível que haja pessoas aqui que tenham a ideia errada de que amar é gostar de alguém. E a gente sabe que na vida tem pessoas que a gente gosta mais do que as outras. Tem as pessoas que são fáceis da gente gostar, simpáticas, alegres, estão ali sempre presentes. Tem outras que são chatas, viu? Pensa no cabra chato. E tem dificuldade, né? A gente não consegue, não tem química. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É por isso que vocês não... Todo mundo aqui é amigo de todo mundo, mas tem os amigos, né? Que é aquele pessoal mais íntimo que você convida para sair para comer pizza de noite, depois do culto. Você não vai convidar todo mundo, você convida aquele grupinho, né? Que você anda mais, que você se aproxima mais, não é verdade? Mas então não confunda isso com amor, porque você é obrigado a amar mesmo aquela pessoa pela qual você não tem simpatia, afinidade ou química. Não é uma questão de sentimento. Amor é uma dívida que você tem para com o seu próximo, não importa quem seja. Jesus deixou isso muito claro na parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que precisa de mim, ainda que ele seja um judeu e eu seja um samaritano. É isso o sentido da parábola que Jesus contou. E, por último, a minha palavra é para aqueles que estão aqui nessa noite e que, como eu, muitas vezes percebem que o coração está seco, o coração está vazio, e a última coisa que a gente tem para dar é amor. Oh Deus, quem é capaz de cumprir esse mandamento? Como é que eu pagarei a minha dívida, Senhor, se na verdade o meu coração está amargurado, meu coração está frustrado, eu estou de mal com a vida e com toda a humanidade? Como eu posso fazer isso? Ainda bem que o nosso Deus misericordioso e bom, Ele nos dá tudo aquilo que Ele exige de nós. E você pode nessa noite chegar-se diante de Deus e dizer assim: Deus, eu estou vendo pelo que foi dito aqui, que talvez eu não seja nem crente, porque minha vida toda é voltada para mim, eu só estou pensando naquilo que é meu direito, meu prazer, meu plano, meu direito de ser feliz, meu direito disso e daquilo. E eu não me preocupo com as pessoas ao meu redor, ou trato com desdém, com indiferença. Eu não procuro ajudar quem eu sei que está precisando, eu não tenho uma palavra de conforto, de apoio, de encorajamento para pessoas que eu sei que estão passando por uma crise. Talvez a razão é que você ainda não conheceu esse amor que vem de Deus, e eu queria que você pensasse nisso hoje à noite. Que você examinasse sua vida a partir dessa passagem, e que você, como eu, se chegue a Deus e diga: Deus, quem é capaz de amar dessa forma? E aí a resposta está lá em Romanos capítulo 5, verso 5, quando Paulo disse: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus derrama o seu amor em nossos corações para que nós possamos amar ao próximo. Talvez seja disso que você esteja precisando, desse batismo de amor, desse momento com Deus em que Deus vai inundar o seu coração de amor, de gratidão, onde você vai ver o amor de Deus refletido na cruz e você vai dizer: Deus, como é que eu posso viver somente para mim? Eu quero viver para os outros, amar ao próximo como a mim mesmo, porque isso é o resumo da tua vontade e do teu querer para mim aqui nesse mundo. Se essa palavra falou ao seu coração, nós temos os pastores da igreja à disposição durante a semana. Você pode marcar um horário para conversar, pastor Cláudio, pastor Luciano.
Comigo essa semana eu estou viajando, na outra eu estou por aqui. Mas se Deus falou no seu coração e você sente, Deus, eu preciso de uma mudança de vida, realmente, à luz da Tua palavra, eu estou julgado pela Tua palavra aqui. A equipe pastoral está pronta para ajudar você. Procure auxílio, porque nós estamos falando de coisas sérias que têm a ver com a sua eternidade, que têm a ver com sua alma e com sua vida. Queria orar com vocês. Pai querido, nós queremos nos ajoelhar diante de Ti nessa noite e pedir que o Senhor despeje, derrame com abundância o amor do Espírito Santo em nosso coração. Para que nós vejamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia manifestada em nosso favor. Para que nós possamos vencer a barreira da frieza, da indiferença, da mágoa contra aquela pessoa com quem a gente não fala há tanto tempo. Para que a gente possa perdoar, para que a gente possa parar o relacionamento errado, para que a gente possa voltar a ser honesto, sincero, verdadeiro. Nós pedimos, ó Deus, uma mudança em nosso coração, em nossa vida, tudo originado no Teu Espírito Santo operando e derramando Teu amor em nós. Perdoa-nos, ó Senhor, e enche-nos com Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós iremos agora cantar o hino 368, Despedida. Depois nós oraremos mais uma vez e encerraremos com a benção apostólica. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém.